comunidades, as pessoas que bordam, as fiandeiras e assim por diante, né? Que tem pessoas que estão em uma depressão e você busca ela para convívio social e vai ter oficina de pintura, vai ser toda terça, vai ensinar a pessoa a pintar um pano de prato. Isso faz uma diferença que vocês não têm nem ideia. A rede de saúde mental também, ela busca incluir as pessoas, né, que foram estigmatizadas ao longo do tempo, promovendo, né, autonomia e cidadania para essas pessoas, né? Desde jovem lá é doido, é isso, aquilo, outro. Então, nessa rede tenta buscar essa pessoa, ensinar ela se ensina a pintar um pano de prata, ela começa a pintar, se sente bem, daqui a pouco ela vai estar ganhando seu dinheiro com isso. Ela vai se sentir útil, muito útil na sociedade, né? E não um estorvo como eles se sentem. A articulação entre os serviços promovidos pelas redes de atenção da saúde mental, elas substituem o hospital psiquiátrico, graças a Deus. Mas ainda há esse hospital psiquiátrico, professora? Sim, lógico que temos. Né? Isso a partir de uma construção de uma rede comunitária de cuidados, que visa acolher a pessoa em sofrimento mental, ao invés de institucionalizá-la, consolidando assim o que é proposto pelas reformas psiquiátricas. Mas até hoje, principalmente em questão de família, tá? Eles querem o hospital psiquiátrico, quer internar. O que eu vejo em história de PSF é pai, mãe, ou tia, ou irmão, ou filho chegando aqui e falando: não, eu quero internar a minha mãe no hospital psiquiátrico. E não está tentando nem socializar ela, e não está tentando que ela seja ir com um CAPS, né? Ou fazer algum tratamento. Ele, na realidade, quando um filho chega falando isso, é porque ele quer se ver livre da mãe. Quando a mãe chega falando: eu quero internar meu filho, é porque ela quer se ver livre dele, né? Não ter responsabilidade para com ele mais. Por um lado, a gente entende porque deve ser muito cansativo, né? Mas por outro, a gente tem que conversar bastante porque não é assim, né? Deu defeito, joga pra lá. A coisa não é assim que se anda. No processo de implantação e organização dessas redes dos municípios, devem levar em consideração o território. Porém, não se deve, né, pensar território apenas como a área geográfica que se pretende ali organizar aquela rede, mas olhar as pessoas, as instituições, o cenário daquelas pessoas, da comunidade em comum como um todo. Nós em Riachinho precisaríamos? Sim, sem sombra de dúvida, como em outras cidades também, tá? Igual eu falei pra vocês, o índice de pessoas que tomam remédio controlado em Riachinho é muito grande. Mas aí vai lá, a pessoa não trabalha, a pessoa fica dentro de casa, às vezes a pessoa nem sequer quer lavar vasilha ou limpar a sua casa e tudo mais, mas ela quer o clonazepam para dormir de noite. Entendeu? É necessário conhecer esses componentes de território, né? A gente faz um diagnóstico territorial, trabalhando com saberes ali presentes, com as questões, as demandas trazidas pela comunidade, a fim de construir objetivos para esse território. Ele deve ser fundamentado no resgate, né, dos recursos da comunidade, assim como dos seus saberes, das potencialidades, das riquezas emergentes nesse contexto, né? As propostas elas devem ser construídas de forma coletiva, não é uma pessoa que faça a reforma, não. As propostas, todo mundo propõe uma coisa, priorizando as trocas
entre as pessoas e os cuidados à saúde mental. Onde se faz isso? No Conselho Municipal de Saúde. Toda cidade tem seu Conselho Municipal de Saúde e as reuniões são abertas a todo mundo, né? Saúde mental infantil. Os pontos de apoio de atendimento para saúde infantil, né? Saúde mental infantil são, nós temos o CAPS 1, o CAPS 2, o CAPS 3, o CAPS AD, o CAPS AD3 e o CAPS I, certo? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 6 instituições em modalidade de CAPS. O CAPS 1, ele é voltado para todas as cidades, né? Ele é indicado para pessoas com transtornos mentais graves, persistentes e também com necessidades decorrentes do uso de álcool, drogas, crack e assim por diante. Ele é indicado para municípios com população acima de 20 mil habitantes. Ou seja, quantos habitantes Riachinho tem? 8.163, se eu não me engano, pelo último IBGE. Se o CAPS 1 é para acima de 20 mil, nós temos condições? Não. Né? O governo não vai implantar aqui. O CAPS 2, ele atende ao mesmo público, só muda o quê? Que é para a população acima de 70 mil habitantes. O CAPS 3, ele tem serviço de atenção contínua. Ele funciona 24 horas por dia, de segunda a segunda, todos os dias da semana. E eles são indicados, no caso, para cidades, né, e regiões com mais de 200 mil habitantes. Né? Então, assim, os pequenos, aí a gente tem que mandar para outra cidade, né? Os CAPS AD, eles são voltados para adultos, crianças e adolescentes, com necessidades decorrentes do uso de álcool e drogas, certo? E são indicados também para populações acima de 70 mil habitantes. Aqui nos CAPS, vocês já verem que já tem uma diferença, né? Alguns, saúde mental, já tem aqueles outros que é pessoas de crack, né? Dependente de crack, de drogas, de álcool, né? No caso, também temos crianças, a gente tem crianças, sabe? A gente sabe disso, que tem criança que começa a fumar maconha e usar droga cedo, né? Mas, no caso, são para 70 mil habitantes. O CAPS AD3, ele atende adulto, atende criança, atende adolescente, com cuidados clínicos continuados. Eles contêm, no máximo, 12 leitos para observação e monitoramento, né? Com funcionamento de 24 horas todos os dias da semana. Esse aí é quando precisa internar, certo? Só que é indicado para a população acima de 200 mil habitantes. Os CAPs eles são destinados para crianças e adolescentes, só crianças e adolescentes, com transtornos mentais graves e persistentes, né? Ou também né, uso de álcool ou drogas, né? Um serviço voltado para municípios e regiões, né, acima de 150 mil habitantes. Então, assim, a gente sabe, se a mãe é usuária de crack, de droga, a criança, ela nasce até dependente da droga, para vocês terem noção. O bebezinho, ele já nasce dependente da droga, ele sofre muito, né, com a abstinência disso aí, porque como cortou o vínculo do cordão umbilical, certo? Então ele também só passa por abstinência. Só que vocês já viram aí, né? Um CAPS, o menor de todos, é acima de 20 mil habitantes. Então, eu acho que é preciso se ver mais ainda essa reforma. Os últimos dados publicados, né, pelo Ministério da Saúde em relação ao número dos CAPS no Brasil, isso foi em 2014.
havia 22.009 centros de atenção psicossocial, no caso CAPS. Nesse ano, tinham 201 CAPS implantados. Hoje, esse número já aumentou bastante, né? É importante ressaltar que em lugares que não existem recursos voltados para o público infantil, os demais centros recebem. Contudo, o atendimento infantil é prioritariamente do CAPS-I. Só que é para aquele limite, né? Mínimo de população. É complicado. Saúde mental na adolescência. Complicado? Muito complicado. A adolescência é uma fase de altos e baixos, né? Uma fase alta de peso emocional, em que diversos aspectos da vida do indivíduo ele começa a mudar, né? Numa delas, o adolescente passa a ter uma independência da família, ele desenvolve uma identidade própria, ele inicia, né, a começar a se preocupar com a carreira profissional dele, ele quer ter o dinheiro dele, ele passa por um período de aprendizado de normas, né, de conceitos sociais, morais e de mais mudanças biológicas e hormonais. Então, na adolescência é um turbilhão de hormônios, né? Eu gosto de falar que é a adolescência, eu tenho uma filha nessa idade. Então é a hora que eles questionam tudo, eles estão certos de tudo, eles querem ter o seu dinheiro, né? E é onde eles começam a ter a percepção de quanto custa uma caneta, aquela roupa, aquele tênis de marca. Aí já vai lá e briga com a mãe, porque a mãe não teve condições de comprar aquele tênis de marca, né? Aí já começa a se, como se diz, brigar com o seu próprio corpo, porque como vai essas mudanças, né, físicas, corporais, sem contar principalmente as hormonais, né? Durante esse processo, né, de diversas mudanças, a família ela se apresenta como um importante fator para o bem-estar, né, mental desse adolescente. Então a família ela tem que estar bem, ela tem que estar preparada e tem que entender. Fácil não é. Quem já teve filho, quem tem filho aí nessa fase da adolescência, sabe do que eu estou dizendo. Fácil não é. Né? Eu vejo filhos hoje de 15, 16 anos que até batem na mãe, né? Pode-se notar no texto, por exemplo, né, uma clara relação quanto à integridade e a funcionalidade familiar e a autoestima, o sentimento de segurança, de estabilidade do adolescente, né, que quando diante da falta dessa ele tende a citar, né, características como desorganização, desatenção, descontrole, distração e uma baixa da autoestima. É um período muito complicado, porque eles já acham que eles são donos do narizinho. Todo mundo já passou por essa fase, né? A gente acha que é dono do nariz, que faz e não quer ajudar a lavar uma louça e assim por diante. A família ela tem que estar estruturada, ter o pé no chão, né? E não é simplesmente deixar lá, pode deixar que eu faço, filhinho de papai, né? Ai, neném de mamãe, pode deixar que mamãe vai até colocar comida no prato para você. Então a coisa não é desse jeito, né? Ou então a pessoa está aprendendo e a mãe ou o pai não tem paciência e fica assim, você não aprende, você é burro. Calma, todo mundo tem um tempo para aprender. Todo mundo, a pessoa é único, né? É único individual. Ele leva um tempo para aprender, ele leva um tempo para ter sua autoestima. Bom, esse tema nosso, ele é grande. Eu só comecei a ter o iniciozinho, tá? Da matéria. Mas a gente vai continuar
como se diz, é só o comecinho de tudo. Então, como eu estava falando, assim, as desordens psicológicas e sintomáticas depressivas estão estritamente ligadas ao suporte familiar oferecido. Se uma casa, uma família, ela não tem um suporte, uma base, como que essa criança, como que esse adolescente vai crescer? Apesar desse não ser o único fator responsável pela prevalência de depressão na população do adolescente, né? O texto compara a família a um colchão amortecedor para os eventos estressores, pelos quais os adolescentes enfrentam no seu cotidiano. A família, no que eles falam, né? O amortecedor é a base. A família é a base. Tem que corrigir, claro, mas tem que saber como e tem que saber também o momento de dar apoio. Semana que vem continuaremos com mais aula, continuaremos com esse tema, que ele é grande, tá? De muita importância, é difícil, mas a gente chega lá. Eu não cheguei nem na metade dos slides que eu planejei para a aula de hoje, tá? E já vamos deixar eu vou mandar para vocês, né, o material, certo? E as atividades também dessa matéria. Combinado? Então, até semana que vem com saúde mental. Daqui a pouco a gente vai passar para o outro tema. Tchau, beijo para vocês. Estudem muito, tá bom?